O programa ANW já vai começar. Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW, Amazônia News Weekend, e hoje nós temos um super convidado que eu tinha uma expectativa de muito tempo de tê-lo conosco aqui em nosso programa, que é meu amigo, meu irmão, grande empresário aqui de Santarém, João Pingarelho. João, bem-vindo, e teremos um papo aqui, quero que você fique bem à vontade, e desde já muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá certo. Pastor Luciano, muito obrigado pelo convite. Queremos agradecer a TV Amazônia, agradecer a ANW, Amazônia News Weekend. Não sou muito bom de inglês, mas eu acredito que se pronuncia assim. Parabenizar pelo trabalho, parabenizar pelas ações. Agora a TV também com um novo sinal, sinal digital. Saímos do analógico, viemos para o mundo digital. Agora é canal 7.1, parabenizar o senhor, parabenizar toda a equipe de retaguarda, que a gente sabe que não aparece nas imagens, nos vídeos, mas que fazem toda a diferença nos bastidores. Eu, como o senhor falou, a gente tardou um pouquinho, porque apesar de sermos aí, temos de certa forma uma vida pública, mas eu sou um bocado tímido. Quando falo em gravação, falo em imagem, TV, a gente tem um pouco de timidez, mas vamos vencendo isso aos poucos, Pois é, o João realmente demorou a aceitar o convite desde que ele estava na Secretaria de Planejamento, Falei, João, vem dar uma entrevista, é importante a gente falar das ações, dos planos, mas ele fugindo da câmera. Só que ele ficou famoso por ter o programa, o Café com o João. Quem não assistiu o Café com o João? Falei, como é que pode? Vem para o podcast. E é uma honra ter você, como eu falei, e também você está estreando esse novo estúdio da TV Amazônia, a primeira gravação de todas aqui. Então, uma data significativa para a gente, de você aqui. Que privilégio, Talvez não fosse a timidez, talvez a gente estivesse esperando esse momento aqui da inauguração do estúdio. Ele queria um momento especial, tá bom, tá certo. Pessoal, mas hoje nós vamos falar, como o João ele já falou na introdução, ele tem uma vida pública, primeiro, como um jovem empresário do nosso município de Santarém, muito bem sucedido. O João, com a sua empresa, suas empresas, é um case de sucesso no ramo que ele atua. E para você que não conhece o João ainda e o que ele faz, ele atua no ramo de panificação. E eu acho que você já comeu alguns pães, bolos, salgados da Massa Mix, que é a principal empresa, a principal marca do teu portfólio de empresas, é a mais conhecida. Eu sou cliente da Massa Mix, e realmente é um case de sucesso, João? Mas eu queria que você falasse como começou, porque quem vê a Massa Mix agora tem uma mega estrutura, muitos funcionários, qualidade nos produtos, mas teve um início e ninguém começa grande, Tudo começa pequeno. Como é que foi o início de tudo? Como você entrou nesse ramo de panificação? Queria que você contasse pra gente. Certo. A gente começou a trabalhar no segmento de panificação em 1997. Na verdade, quem começou foi meu irmão. Começamos a trabalhar na garagem da minha mãe. Naquele momento ali, eu ainda estava ali com meus 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, e com muito desejo de tentar contribuir, de tentar ajudar, Em alguns momentos, jovem, adolescente, claro, também atrapalhava um pouquinho, mas o importante é que a gente estava buscando uma modelagem, Buscando aprender com o nosso irmão mais velho e tentando contribuir, com os negócios ali da família. E vocês começaram na garagem, e era o quê? Qual bairro aqui de Santarém? O pessoal que mora aqui vai conseguir identificar isso. Eu esqueci de falar, a gente morava ali no bairro da Aldeia, na 24 de outubro, próximo à Praça Tiradentes. A casa da minha mãe, e ao lado tinha uma garagem, aquela garagem com portazinha de sanfona ainda, Eu lembro que toda noite, quando terminava o expediente, a gente ia lá colocar uma lona, porque não tinha um isolamento total, Então a gente colocava lona, colocava um lençol para fechar a visão, para dentro do estabelecimento. Nesse primeiro momento a gente comprava, a massa,
de outra panificadora, né? E trazia para assar. Vocês tinham só o forno? Só o forno. E a gente começou assando, né? E nesse momento não era massa mix, né? É importante fazer essa observação. Nesse momento era Bom Pão, do meu irmão Samuel Pingarilho, que até então, hoje é Bom Pão veio primeiro que a massa mix. Sim, sim. É a origem, o Bom Pão. A origem da empresa familiar é a Bom Pão. Que legal. Em que momento vocês deram uma virada, eu acho que de mentalidade, né? Porque tudo começa aqui, né? Tudo começa dentro da mentalidade, de uma visão. E eu não sei se no início vocês já tinham, porque você era bem jovem, não sei qual a idade teu irmão tinha, mas você era jovem. Como você enxergava o futuro daquele empreendimento? Enxergava ou só conseguia ver o momento? Como é que vocês pensavam naquela época? Veja bem, meu irmão, 11 anos mais velho que eu, naquele momento eu estava com 13, ele estava com 24 anos de idade, né? Então assim, a gente compartilhava, conversava muito. Eu lembro de um momento a gente atravessar a rua e ir para o outro lado, olhar ali a garagem e dizer: a nossa empresa vai ser vista pelos 4 cantos da cidade, né? Nós vamos ter um prédio muito grande que de onde as pessoas conseguirem olhar, elas vão enxergar esse prédio que vai ser o prédio da Bom Pão, né? E hoje a gente não conseguiu construir talvez esse prédio fisicamente, né? Mas a marca ela conseguiu, né, ser reconhecida, né, pelos 4 cantos da cidade, né? A marca Bom Pão até ali aquele presente momento, né? E o sucesso que vocês não apenas uma marca, mas 2 marcas muito consolidadas. E quem não sabe que vocês têm essa ligação histórica e familiar, né, Bom Pão e Massa Mix, pensa que vocês são os principais concorrentes da cidade. Quando eu cheguei em Santarém, eu achava que vocês eram concorrentes, até eu descobri que era familiar. Não deixa de ser uma concorrência, né? São CNPJs diferentes, né? E a gente acaba tendo sim uma concorrência saudável, né? Uma concorrência muito legal, porque um desafia o outro, né? Um não quer perder para o outro, mas sempre com a ideia de se ajudar, né? Dizendo: olha, eu estou fazendo isso aqui, está dando certo. Tenta fazer aí também, ver se encaixa, e a gente vai se ajudando. E como fala a Bíblia, né? Na multidão dos conselhos há sabedoria, e nisso a gente vai construindo. Então assim, voltando para a Massa Mix, eu até 2005 ficava auxiliando meu irmão, estudando. E aí foi o momento que eu terminei o ensino médio e tinha um desejo muito grande de fazer a faculdade de medicina, né? E aí eu fui para Belém estudar, me preparar para o vestibular. E o sonho era voltar de lá com médico, com receituário, né, com jaleco, mas fiz a prova do vestibular, não passei, né? Geralmente o curso de medicina na faculdade pública não é tão fácil de se passar, se tentam geralmente 2, 3, 4 vezes, e eu não sei se falha, mas se por destino, né, na primeira não aprovação eu disse: eu acho que eu vou fazer pão, meu negócio é ser padeiro, né? Então eu desisti de dar continuidade no curso, né? De insistir no vestibular para tentar o curso de medicina, e voltei para Santarém. E foi nesse momento que a gente começou a tomar conta, já com um pouquinho mais de maturidade, da parte da indústria, né, da fabricação dos produtos, porque nós tínhamos a loja de venda de balcão, mas tínhamos e temos até hoje a fábrica que toma conta da venda externa, que produz para os mini-boxes, para os supermercados, para as lanchonetes, né? E eu comecei a fazer esse trabalho. Diante disso, os negócios foram crescendo, se expandindo, eram várias unidades. E chegou o momento que nós reunimos a família, né? Já nesse contexto já estava minha mãe, já estava meu irmão, já estava meu outro irmão Samuel Urias, minha mãe Dona Sandra, e a gente decidiu separar os negócios para que tivesse uma melhor gestão, cada um pudesse realmente assumir a gestão de um negócio. E aí nesse momento eu fiquei com a fábrica, que era o que eu tinha mais domínio, né? E nesse momento a gente mudou a marca, tornamos a marca Massa Mix, né? Então Massa Mix começa com a fábrica. Com a fábrica. Que fornecia para os mini-box, comércio e de alguma forma também atendia a Bom Pão. Isso, aí foi o momento que a gente mudou a marca, né? Deixou a Bom Pão sendo as unidades de venda, né? Minha mãe ficou naquele momento com a Bom Pão da São Sebastião, né? Ficou responsável pela Bom Pão da São Sebastião, que hoje é a Delícias da Vovó, né?
ali entre a Silva Jardim e a 7 de setembro. Meu outro irmão Urias ficou com a loja matriz, que foi onde tudo começou, lá na 24 de outubro. Hoje... 24 de outubro é da Santíssima ali? Não. É lá na aldeia, onde tudo começou, lá na garagem, né? Onde tudo começou. E o Samuel, que foi quem começou os empreendimentos, ficou com a unidade da Bom Pão ali da José Augustinho, né? No bairro do Santíssimo. E aí a gente começou a viver ali uma experiência diferente, né? Já agora com mais responsabilidade, com razão social no nosso nome, com as responsabilidades trabalhistas, né, no nosso nome, com a tomada de decisão também já ali cabendo a gente, aumentou a responsabilidade e foi aonde eu posso lhe dizer que a gente também cometeu alguns erros, né? Depois que eu assumi a responsabilidade, a empresa estava redondinha, tinha crédito no banco, estava tudo bonitinho. E eu, jovem, com aquele espírito empreendedor, uma vontade de crescer, de ganhar dinheiro, comecei a ampliar os negócios. Então, da parte fabril, a gente inaugurou uma loja bem à frente da fábrica, né, ali na Borges Leal também, entre Frei Ambrósio e Professor Carvalho. Né? Hoje está funcionando Tapereba Cowork lá, né? Naquele... Isso. Logo em seguida a gente decidiu fazer com que a fábrica atendesse de forma mais específica alguns supermercados. Então fizemos parceria com alguns supermercados, 3 unidades na época, onde eles cederam o espaço e nós conduzíamos a loja. A fábrica produzia e nós conduzíamos as lojas dentro desses supermercados. Dentro dos supermercados, as panificadoras dentro dos supermercados. Perfeito. E foi onde a gente começou a inovação. Começamos já a trabalhar, sair do pão in natura, que a gente produzia o pão in natura e mandava para as unidades de venda para lá fermentar e lá assar. Decidimos avançar, partimos para a inovação do pão congelado. Então aí foi já um investimento em equipamento, ultracongelador. Você precisa congelar o pão a menos 40 graus, né, e depois armazenar ele ali a menos 18, né? E isso foi ganhando corpo. Até o momento que eu disse, se eu consigo conduzir uma panificadora dentro de um supermercado, por que não também eu abro meus próprios supermercados? Né? Então, abri um supermercado na Turiano Meira, né, e outro ali na Roxinol. Né? E foi assim um crescimento muito acelerado. Posso lhe dizer que em 2 anos, depois que eu tomei frente, nós crescemos muito. Partimos de uma unidade, que era a fábrica, para 7 unidades. Né? Saímos ali de 20 e poucos colaboradores para um pouco mais de 150 colaboradores. E foi um momento também que, por falta de planejamento, por falta de maturidade, nós passamos por algumas dificuldades. Ali em 2014, 2015, nós chegamos ao entendimento que nós não estávamos conseguindo ter uma boa gestão do negócio. Né? Falhamos no planejamento, falhamos na capacitação das pessoas. A ideia, a visão empreendedora estava correta, mas nós não estávamos preparados para dar continuidade. Mas o que você atribui isso? Você acha que foi a velocidade do processo que prejudicou, né, o sucesso deles? Ou o que você atribui essa interrupção desse crescimento e, na verdade, houve, né, um declínio dos negócios? Eu penso assim, que nós falhamos no planejamento, né? Porque o negócio era bom, a visão empreendedora estava correta, mas a equipe não estava formada. Você tem que contratar muitas pessoas para tomar conta, para te ajudar a administrar o negócio. Sem elas estarem preparadas, isso é perigoso. E também partimos para um novo segmento, né, que era o segmento de supermercado, que apesar de negócio, eu sempre digo que negócio é negócio, mas tem as suas peculiaridades, bem como aquilo que a gente chama de know-how, né, o conhecimento da gestão. Então nós tivemos um crescimento muito acelerado e isso nos trouxe dificuldades. Quando nos deparamos, estávamos aí com 2 folhas de pagamento com os funcionários atrasados, estávamos com 13º às portas, 3 talões de energia atrasados, Celpa cortando nossa energia, atual Celpa naquele momento, né? Eu lembro que o amigo, até agradeço ele aqui em público, o Paulinho Produções me alugou assim, a um preço simbólico, o grupo gerador dele, para que eu não parasse, né? E ali a gente... Chegaram a cortar a tua energia? Chegaram a cortar, cheguei a ficar sem energia. Então assim, nós passamos muita dificuldade. E fora que também a gente ficou com dívidas no mercado, né? Ficamos devendo para alguns fornecedores, passamos assim por momentos bem difíceis. Chegou um momento que eu precisei vender minha casa, precisei vender os carros. Eu lembro que eu fiquei andando no carro de funcionário, né? É mesmo? Isso. E cheguei até com os meus colaboradores, eu lembro muito bem de falar para um, dizer, olha, eu acho que nós vamos começar a diminuir o nosso quadro, né? E eu vou para a entrega, eu vou para a linha de frente.
E um colaborador me deu uma palavra, né, que eu creio que ele foi usado por Deus naquele momento, e ele disse assim: João, se você for para a operação, quem é que vai pensar por nós? Se você for para a execução do trabalho, quem é que vai pensar por nós? Quem é que vai tomar as decisões? Quem é que vai nos ajudar a sair daquilo que nós estamos vivendo? E outros tantos colaboradores dizendo assim: eu só deixo, estamos com salário atrasado, estamos com dificuldade, mas eu só deixo a empresa se o João me mandar embora ou se ele não me quiser mais trabalhando, eu vou com ele até o final. E se tornou muito verdadeira uma frase, né, que eu até cito aqui na revista, deixa eu ver se eu acho aqui, uma frase do Henry Ford, que ele diz o seguinte: você poderia tirar de mim minhas fábricas, queimar os meus prédios, mas se me der meu pessoal, eu construirei outra vez todos os meus negócios, né? Então, essa frase do Henry Ford se tornou muito verdadeira para mim nesse momento, porque eu olhei para um lado, olhei para o outro, a única coisa que eu tinha eram as pessoas que ainda acreditavam em mim. E essas pessoas hoje, depois desses anos, tem algumas ainda como você? Eu tenho, muitos ainda estão com a gente. A gente tem funcionários aí de 15 anos de trabalho, 15 anos dentro da empresa. Deixa eu voltar um pouco a história contigo. Daquele momento que você e seus irmãos atravessaram a rua e olharam a casa onde funcionava a padaria lá na garagem, né? Talvez na frente da casa, para o momento de ascensão que você chegou a ter 7 empresas, antes desse problema todo que houve, né? E vocês corrigiram depois. Qual é o segredo, assim, de partir do sonho? Porque quando você estava olhando a casa e a padaria com a porta de rolo, né? Era sanfona, né? Sanfona. Aquela de grade, né? Sanfona. Vocês estavam sonhando, acordados, né? Isso. E depois de alguns anos, vocês conseguem alcançar um sucesso. Para quem é empreendedor e está nos ouvindo agora e está ainda na fase da concepção do sonho, né? Tá abrindo a visão e vendo lá na frente, mas parece uma realidade tão distante. Eu sei que tem vários ingredientes para o sucesso, mas se você pudesse resumir em um ou dois deles, quais vocês acham que foi o teu fator principal, os teus fatores principais? Olha, eu acredito que você primeiro precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Você precisa acreditar. A gente chama isso de fé também, né? Hoje tem alguns estudos que falam de física quântica, outros de teoria, lei da atração, né? Eu acredito que é fé. Aquele livro O Segredo, né? Ficou famoso por isso, né? Eu acredito que é fé. Você precisa acreditar naquela porta que Deus está abrindo para você. Eu acho que esse é o primeiro passo. Segundo, você tem que se dedicar. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Você não pode aceitar fazer seu trabalho de qualquer forma. Você não pode aceitar ser aquilo que a gente chama popularmente de meia boca. Você precisa realmente se entregar e se dedicar a ser o melhor naquilo que você faz. Eu acho que essa é um bom ingrediente para quem está começando. Prepara que você vai para o corte, viu? Fórmula de sucesso de João Pigarilho. E é verdade, assim, a gente vê muitas pessoas se contentando ficar no meio, né? E a palavra medíocre parece uma palavra ofensiva, mas não é. O medíocre é média. Isso. E às vezes as pessoas se contentam com a média e não conseguem se destacar. E no mercado muito agressivo, quem se destaca não é nem às vezes proposital, nem em todos os casos, acaba esmagando, né, mercadologicamente quem está na média para baixo, né? Isso. Então, mas como eu falei naquela hora, eu acho que tudo começa com uma mudança da forma de pensar. Isso. E assim, depois que a gente passou por todos esses problemas, todas essas dificuldades aí com relação, eu acredito que foi a minha melhor preparação. Foram as dificuldades. A crise foi a minha melhor preparação. Eu posso dizer que hoje eu consigo enxergar meus negócios e segurar o pulso do negócio, os indicadores, eu consigo ter tomada de decisões com um planejamento bem elaborado, mas tudo isso só foi possível pelo fato da gente ter passado por dificuldade. Até uma vez eu ouvi um palestrante falar que todo grande empresário,
ele já quebrou pelo menos umas 3 vezes. Porque a dificuldade, ela te ensina muito mais, né? As adversidades, elas servem para você, dependendo de como você olha, como você enxerga, ela pode servir para você como um trampolim, onde você pode pular e saltar lá na frente. Mas se você, empreendedor, de repente passa por alguma dificuldade e pensa em desistir, não desista, porque na verdade é essa dificuldade que vai te impulsionar para frente. A gente costuma falar do balador, né? Da flecha, que ela é puxada para trás, e quanto mais é puxada para trás, mais adiante ela vai no momento que ela é lançada. Então eu acho que exatamente isso acontece com a grande maioria dos empreendedores. Se você for conversar, eu acredito que com qualquer empreendedor de sucesso, ele vai te contar as dificuldades, e ele vai ficar, talvez ele vai conseguir falar para você muito mais das dificuldades que ele passou do que dos louros, né, dos acertos que ele tem, porque ele olha para trás e vê essas experiências da dificuldade como realmente uma verdadeira faculdade que você não aprende em instituições de ensino, falando, por exemplo, de um curso de administração. Você não vai aprender na prática, né? Na prática. Tem uma frase de um autor muito conceituado no mundo, ele é considerado o principal treinador de líderes do mundo, John Maxwell. Ele é até um pastor, mas ele é considerado no meio secular, ele tem uma escola de líderes, né? E treina grandes empresários, CEOs de grandes empresas multinacionais, americanas, etc. E ele diz assim, que a crise, ela por ela mesma não te torna alguém melhor, mas a forma como você reage a ela. Porque tem pessoas que simplesmente desistem. Agora, aí entra a perseverança, a resiliência, né? Na crise, se você tem uma atitude positiva de reagir a ela, de não permitir que ela te gere um fracasso total, né? Você pode alcançar o sucesso que a maioria dos empresários bem-sucedidos, e só são bem-sucedidos porque souberam reagir à crise. Veja bem, assim, essa crise não foi o nosso grupo familiar que passou. Quem passou essa crise foi o João. Foi você, com a sua parte do empreendimento. Eu lembro dos meus irmãos todos ali se aproximando de mim e dizer, mano, e aí como é que tá? Como é que estão as coisas? Chegou até um momento que um deles falou para mim assim, mano, larga isso, qualquer hora tu pode ter um infarto, qualquer hora tu pode ter um AVC, porque assim, eu fiquei muito eletrizado, focado, tentando encontrar a solução para aquilo. Eu disse, não, vai dar certo. Vai dar certo. E eu tinha um outro irmão que me acompanhava todo dia, preocupado comigo, né? Me levava para sair daquele momento de pressão. Foco do problema, né? Eu lembro dele me levar para o terra do chão, para a praia, e me mostrar as coisas, e dizer, ó, calma, que as coisas vão dar certo. Mas até esse meu irmão que estava otimista junto comigo, chegou um momento que ele começou a dizer, realmente eu acho que a gente não vai conseguir superar essa dificuldade. Mano, tu não acha que é melhor fechar e depois tu recomeçar? Eu disse, não, vai dar certo. E aí eu lhe confesso, chegou um momento que eu vendi minha casa, vendi meus carros, né, vendi tudo que eu tinha para tentar honrar compromisso, e não deu ainda para honrar os compromissos que se tinha. E eu lembro de um dia estar deitado na rede, cama da minha esposa assim ao lado, ela, meu filho Davi, que no momento estava ali com seus 5, 6 anos, e o Moisés, que estava recém-nascido. E eu olhando para tudo aquilo e nunca querendo passar essa ideia de fragilidade para minha esposa. Ela me perguntava como estavam as coisas, eu disse, não, calma que está tudo sob controle. Mas só eu aqui dentro sabia da angústia, do desafio que estava dentro do meu peito. E eu lembro de um dia eu sentado na rede pela madrugada, porque quando você está com problema, você não consegue dormir direito. Você não consegue dormir direito. E aí eu disse, Deus, eu acho que eu vou desistir. E aí eu vou falar isso como um testemunho que eu vivi. E quando eu falei, Deus, eu vou desistir porque eu não aguento mais, foi o momento que eu ouvi dentro do meu coração, não foi audível, mas aqui dentro do meu coração, Deus falando assim, calma, você vai ver o que nós vamos fazer daqui para frente. E quando eu lembro disso, eu ainda me arrepio até hoje, porque isso foi uma carga de motivação, né? Foi uma forma que Deus recarregou minhas baterias, posso dizer assim, que eu acordei de manhã, os meus funcionários, a equipe, os fornecedores, quem estava em minha volta já via que eu estava baixando a cabeça. E quando
quando eu amanheci, após essa experiência que eu tive, eu saí de lá chegando com o meu funcionário, eu olhava para ele e dizia: rapaz, tu tá triste por quê? Se calma, rapaz, todo avião passa por turbulência, isso é normal. Todo barco já passou por alguma tempestade, isso é normal. Isso vai servir para que a gente aprenda e cresça muito mais. Então eu lembro muito desse momento. Quando estava assim no limite, você teve uma experiência com Deus, né? Ouviu uma voz no teu interior. E como nós somos cristãos, sabemos que é a voz de Deus que te deu um novo ânimo. E a partir daí, como é que foi essa recuperação que houve a partir de você, mas que acarretou num novo tempo para as suas empresas? A partir do momento que eu ouvi Deus falando comigo no meu coração, dizendo assim: você vai ver o que nós vamos fazer daqui para frente, minhas baterias foram 100% recarregadas. Então, assim, e vamos fazer, você ouviu esse vamos fazer? Vamos fazer daqui para frente. Eu lembro de uma brincadeirinha que a gente fala muito assim no mundo empreendedor, que é a formiguinha andando em cima do elefante, né? Ela olha para trás e diz assim para o elefante: olha só a poeira que nós estamos fazendo, né? Então naquele momento eu pude entender que eu era exatamente essa formiguinha, né? Que na verdade Deus era quem iria conduzir tudo, eu só precisava permanecer firme e no centro da vontade dele. Porque assim, nesses momentos de dificuldade você pensa em desistir, você pensa em se mudar, você pensa, né? Só que aí eu tinha uma grande preocupação: e meu nome? Que legado eu vou deixar? Que história eu vou deixar? Seria muito mais fácil fugir, a pressão naquele momento era muito grande, mas eu tinha uma preocupação muito grande com o meu nome, com a história, com o legado, com o testemunho que eu ia deixar para meus filhos também. Então assim, primeira decisão, que é uma decisão árdua. Muita gente, se tiver alguém nos ouvindo e passando por essa dificuldade nesse momento, eu digo para você redobrar atenção com o que vai ser falado. É você tomar a decisão de recuar, né? Nós estávamos com 7 empreendimentos, e você fechar empreendimento mexe com orgulho, é verdade, mexe com ego. E naquele momento eu tomei a decisão de fechar 5 empreendimentos e voltar para as minhas bases, que era a fábrica de panificação. Eu lembro que eu já estava com esse ponto aqui da Borges Leal, com a Barjonas, alugado. Já estava alugado há 2 anos, eu pagando aluguel com ele parado, acreditando que ali era um bom ponto. Já tinha tido a visão empreendedora que lá seria mais uma loja para a gente abrir. Aí eu segurei o ponto. Mas não abriu, não tinha aberto ainda. Não tinha aberto. E aí eu cheguei com o proprietário para entregar para ele naquele momento o ponto, porque eu queria me livrar de toda e qualquer coisa que naquele momento não estivesse me dando resultado. Eu entendia que o que eu precisava fazer era isso, era fechar os negócios, tentar vender, tentar capitalizar, ou seja, diminuir o número de negócios que estavam com uma gestão fragilizada e potencializar uma gestão por mais que fosse menor, ou seja, ter um menor número de negócios com eficiência, com eficácia, é muito mais importante do que você ter muitos negócios com uma gestão fragilizada. Esse foi o entendimento que eu tive. E nesse momento, quando eu cheguei com o proprietário do imóvel, ele chegou comigo e disse assim: não, João, eu te dou mais 3 meses de carência para te não pagar aluguel, mas estabelece a tua loja aqui, que vai ser muito melhor do que lá onde está funcionando, porque eu tinha a loja na frente da fábrica, né? Que é onde está. Isso, que hoje é o Taperebaca Work. E aí eu senti que ali também era Deus falando comigo através daquele cidadão, então eu segurei. E aí eu tomei a decisão de fechar os negócios, diminuir, vender os imobilizados que tinha dentro daquele negócio para tentar potencializar o que tinha. E aí nós começamos a reformar a loja da Borges Leal com a Barjonas. E naquele momento eu em dívida com alguns fornecedores, até alguns chegavam comigo e disseram: cara, tu tá louco, tu já está endividado, tu estás devendo, tu ainda está investindo mais, já não basta tudo aquilo que foi feito. E eu olhava para eles e dizia: calma, é lá que vai fazer com que as coisas deem certo, que eu vou conseguir retomar a saúde financeira da empresa e eu vou conseguir honrar todos os compromissos que eu tenho, inclusive com você, né? E mais uma vez os fornecedores acreditaram na gente, né? Deram esse voto de confiança e graças a Deus a gente começou a trabalhar. Hoje a Massamix da Borges Leal com a Barjonas já está com 6 anos. 6 anos, eu ia perguntar isso. 6 anos. E assim, um crescimento... eu posso dizer assim que, como diz o Paulo Guedes, nosso ministro Paulo Guedes, foi em V. A gente veio embaixo, mas conseguiu recuperar muito rápido. Eu acho que graças à experiência, ao know-how
E também eu não posso deixar de mencionar aqui a importância do Sebrae, né? Pois é. O Sebrae foi muito importante nas nossas vidas. Naquele momento ele estava fazendo um trabalho não só com a Massa Mix, mas com todo o sindicato dos panificadores em Santarém, e foi onde a gente pôde aprender muito a controlar indicadores, a tomar decisões, a saber exatamente o que é faturamento, o que é CMV, o que é lucro bruto, o que é despesa, né? o que realmente é o teu resultado, o que você pode investir, o que você pode fazer, o que você pode capitalizar, separar a tua gestão financeira doméstica da gestão financeira dos teus negócios, que é onde muita gente tropeça. Eu acho que mais de 90% dos empreendedores tropeçam em misturar a sua vida particular com a sua vida empresarial. Então, assim, foi um crescimento muito rápido. E hoje, eu posso dizer que os negócios que a gente tem, que são praticamente 2, eu ainda tenho sociedade na Bompão da Fernando Guignon, mas os 2 negócios que nós temos assim consolidados, eles têm um faturamento maior do que os 7 que eu tinha. Uau! E eles têm um resultado infinitamente maior do que os 7 que eu tinha. Então eu volto a falar, é melhor você ter um menor número de negócios potencializado, com uma boa gestão, do que você ter muitos negócios, quando geralmente o empreendedor começa a trabalhar, que foi o que aconteceu comigo, começa a dar certo ele já quer abrir 2, 3, 4, só que ele esquece que ele precisa ter habilidade, precisa ter corpo técnico, precisa ter uma estrutura de pessoal para conduzir um negócio muito grande. E hoje, quando as pessoas me perguntam se eu ainda tenho vontade de crescer, tenho vontade de abrir vários negócios ainda. Eu tenho vontade de ampliar. Aquele sonho que eu tinha lá no passado, ele não morreu, ele continua vivo. Porém, agora eu continuo sonhando alto, cabeça nas nuvens, mas com os pés no chão. Nós estamos trabalhando para elaborar um modelo de gestão de excelência. Quando esse modelo estiver pronto, aí eu digo, eu estou pronto para replicar unidades da Massa Mix em outras cidades, inclusive. Mas primeiro eu preciso ter esse modelo pronto. E eu posso dizer que hoje ele já está aí 80%, 90% pronto. E eu não vou dar passo nenhum sem realmente ter a segurança disso tudo, né? Você fazer, como fala lá o Matriz SWOT, né? Ele fala que você tem que saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Então, naquele momento lá no passado eu não entendia isso. Hoje eu entendo muito bem. Eu até acho interessante, a gente conversa muito, né? Fora aqui do ar, nós temos uma amizade, e você já falou muitas vezes para mim sobre essa questão. Você cita muito a questão dos indicadores, de você conhece o que você precisa medir, calcular, ter dados, informações. Isso veio desse novo período, a partir das consultorias, treinamentos, ou você já tinha esse preparo administrativo antes, ou isso é mais atual e agora é parte, né, do seu planejamento para esse modelo de excelência que está para inaugurar, né, e poder potencializar isso para frente? O que acontece é assim, pastor Luciano. A grande maioria dos empreendedores, eles começam a empreender por não ter oportunidade de trabalho. Nós não temos educação financeira de base, nós não temos educação empreendedora nas escolas, né? Então, você começa a empreender de qualquer jeito, você não tem planejamento, você não tem conhecimento. E daí eu digo que as dificuldades e também as pessoas que você busca para serem teus conselheiros, pessoas que você toma como modelo, vão te ajudar. Então eu busquei muito isso, eu busquei essa modelagem, busquei conhecimento em cases de sucesso, pessoas que eu admirava, pessoas que eu poderia aprender. Eu posso falar até que o meu discipulador, Vanderlei da Delta, foi uma pessoa que me ensinou muito, né, trabalhar com isso. Claro que o Sebrae também ensinou muito, mas hoje eu não me movimento sem olhar os indicadores. Eu brinco, né, com quem está começando, eu digo, você precisa ter os indicadores. Não preciso, vou fazer do meu jeito, vai dar certo. Digo, olha, quando você supõe, né, quando você pensa mais ou menos, será que eu posso estar com febre? O que você faz? Você coloca um termômetro. Se der abaixo de 37, tudo tranquilo. Se já der 38, você começa a dizer, poxa, tem um número, tem um indicador que está me dizendo algo. Se você vai aferir sua pressão, se der ali 10/8, você diz, está tudo normal, está tudo ok, estou bem. Mas se já der um 8
por 5 ou um 14 por 10, você já vai dizer, opa, a pressão está alta. Então os indicadores, eles falam muito, e nós empreendedores precisamos ter essa noção de olhar para os indicadores para ter tomada de decisão, porque são muitas as responsabilidades, né? Responsabilidade com os tributos do governo, responsabilidade com os fornecedores, com os clientes, né? E com toda uma sociedade, porque você gira uma economia de forma geral, né? Então, eu digo assim, que um erro da liderança na tomada de decisão, ele reflete na vida de muitas pessoas. Então você tem que ter muita responsabilidade, mas isso você só aprende com o tempo, né? Então, talvez eu não sei se eu me prolonguei muito na resposta, mas seria mais ou menos isso. Eu acho que o tempo, as dificuldades e principalmente a sabedoria de buscar conselhos e buscar pessoas para que a gente possa se modelar. Você buscou esse conhecimento, né? Isso, pessoas que já passaram por aquilo que a gente passou. Agora, a gente precisa ter a humildade para ouvir e também dar a liberdade para aquelas pessoas que sabem um pouco mais que a gente nos corrigir. Verdade. Eu acho que esse é um dos segredos do sucesso também. A gente vai passar agora dessa parte empresarial do João para agora talvez alguns conhecem ele mais pela vida política, né, que é recente, mas já teve muita aparição, principalmente aqui em Santarém, na região aqui do oeste do Pará. E eu quero perguntar, João, como que surgiu você como grande empresário aqui na cidade, com sonhos ainda, né, empresariais, como você acabou de falar, de crescer, de estabelecer lojas em outras cidades, inclusive, mas em 2018 você aparece no cenário político. Da onde surgiu esse desejo? Vem da tua família? Você tem referências próximas de você na política? Como é que foi esse surgimento do interesse para a política? Bem, eu posso dizer assim, existem sim raízes familiares, né? Meu avô, qual eu herdo o nome dele João de Nazaré Pingarilho, o meu é João de Nazaré Pingarilho Neto, foi vice-prefeito no município de Prainha, Pará. Chegou também a concorrer à eleição a prefeito, mas não foi bem sucedido também. E tem sim essas raízes, mas eu nunca imaginei um dia me envolver com um processo político. Eu sempre tive aversão da política e de políticos, mas com o amadurecimento nós entendemos que a política ela é importante para nós empreendedores, para nós cidadãos das mais diversas áreas, né? Para o papai de família, para a mamãe de família. Você precisa estar envolvido com política, porque é através dela que são tomadas todas as decisões que norteiam as nossas vidas, inclusive que elaboram leis que também vão nortear a nossa vida. Mas a política está descredibilizada. Mas ela continua sendo uma grande ferramenta de transformação da sociedade, né? Infelizmente as pessoas estão usando essa ferramenta, não posso generalizar e dizer que é todos, porque existem muitas pessoas do bem no meio político, mas a grande maioria usa essa ferramenta para ferir a população. Enquanto isso, nós, cidadãos de bem, eu, você e tantos outros, o que a gente tem feito? Nós temos sido omissos, nós não estamos nos envolvendo com a política. E a política ela é sim muito importante. Se João, e como? De onde nasceu esse desejo? Aí eu vou para a Bíblia de novo, Filipenses 2,13, que diz que é Deus quem efetua em nós o querer, bem como o realizar segundo a sua perfeita vontade. Para mim nada justifica o desejo arder no meu coração de um dia contribuir com a vida pública, nada justifica, porque para mim seria muito mais confortável viver a minha vida. Viver a vida pública não é fácil. Quem olha de fora acha que é muito fácil, não é, é muito difícil. Então arde no meu coração um desejo de contribuir com o social através da vida pública. Eu sempre falo que quando eu entrei, todo mundo diz: João, quem entra quebra, então, já passou pelo que passou, tu vai te meter com política? Será que tu não vai quebrar? Olha, quem entra na política prejudica a sua família, prejudica seus negócios. Eu disse: comigo vai ser diferente. Eu vou defender 3 pilares. O primeiro, meus princípios e valores. Eu não abro mão dos meus princípios e valores bíblicos. Segundo, eu não vou fazer política prejudicando a minha família. Terceiro, a minha profissão são os meus negócios. A minha fonte de renda é os meus negócios. Então, eu não prejudico nenhum desses 3 pilares para fazer política. Para mim, a política ela não é uma profissão, ela é uma missão. Ela é uma forma de eu contribuir, de eu fazer o social. E como você, como cristão, como é que você consegue conciliar esses valores? Eu sei que seus valores estão ligados ao cristianismo, que faz parte da sua vida, daquilo que você acredita.
Como é que você acha que na prática o político, que não qualquer um de nós pode se envolver em política, como você falou no início, e deve se envolver, seja escolhendo bem seus candidatos, tendo uma voz de influência, mesmo não tendo um cargo público, mas tendo o cargo público, como você pretende estabelecer ou ajudar a estabelecer os valores cristãos? Porque tem gente que fala assim, não se mistura política com religião. Você acredita nisso ou você acha que é importante, de certa forma, sim, misturar por um propósito? Tem um ditado popular que diz que política, religião e futebol não se discute, né? Eu posso até dizer que o futebol dá para levar em consideração, mas religião, conhecimento bíblico é importante ser discutido, claro, com a sabedoria de ensinar e também de aprender, uma via de mão dupla. E a política também precisa ser discutida. Certeza. Né? E a gente está vivendo hoje uma polarização, né, que eu digo assim até que é ruim, porque se eu discordo de você hoje, eu já estou disseminando ódio. Né? E nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio nisso. A população precisa entender a importância da ferramenta política e parar de idolatrar o político. Eu acho que isso a gente precisa começar a separar. Porque o debate é saudável, né? O debate é saudável. Se não tem debate, a gente não consegue ouvir os dois lados. Perfeito. Só que hoje não tem respeito. Existe um ódio, né, de posicionamento muito arraigado, né, às vezes na pessoa, né, e não no ideal, né? Isso é muito ruim. Eu acho que quem perde com isso somos nós, cidadãos, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a discutir política, precisa debater política. Eu digo sempre que nós sofremos tanto, a sociedade sofre muito por não ter educação financeira, que nós falamos anteriormente, nós não temos educação empreendedora nas nossas escolas, né? E sofre por não ter educação política. Hoje, se eu perguntar para a maior parte da população qual é o papel do vereador, ninguém sabe falar. Qual é o papel do prefeito, ninguém sabe falar. Qual é o papel do deputado estadual, do deputado federal, do senador? Hoje, na prática, com as dificuldades que nós estamos entendendo a importância do Congresso. O quanto os deputados, o Legislativo e o Congresso ele é importante, porque sem ele o Executivo não consegue governar. Se ele tiver que ser engessado, ele vai engessar. E qual é a nossa cultura? Meses antes da eleição, se for uma eleição para prefeito, a gente já sabe em quem vai votar para prefeito. Para vereador, tanto faz, eu decido na reta final. Para governador, agora, estamos próximos aí da eleição, muita gente já sabe em quem votar e em quem não votar, né? Mas se você for perguntar para ele, para deputado estadual, para federal, para senador, tanto faz, né? Se for perguntar para presidente, em quem você vota? A grande maioria já sabe em quem votar e em quem não votar. Mas se for perguntar, né, sobre o Congresso, ninguém sabe. Então, a gente precisa entender a importância devida, porque não sabe o que faz e como é importante. É interessante que as eleições do Executivo junto com o Legislativo acaba, acho que na mentalidade brasileira, não é só uma pessoa, tem várias camadas da sociedade representadas ali, né? Porque são vários vereadores e vários deputados, então tem grupos de interesse por detrás, mas a gente não consegue às vezes colocar pessoas que nos representam, porque a gente vota em qualquer um, não conhece, não sabe o que faz e fica se degladiando por causa de um, que é ou o presidente, ou o governador, ou o prefeito, que não consegue de fato, embora ele tinha que governar para todo mundo, mas ele sozinho não consegue representar toda a população. É verdade. E de fato, né, pastor Luciano, quem de fato representa o povo a nível municipal é a Câmara dos Vereadores. Quem de fato representa a população a nível estadual é a Assembleia Legislativa. E quem de fato representa o povo no Congresso é os deputados federais e os senadores. São eles que representam. Só que a gente se sente muito representado pelo Executivo. Exatamente. O Executivo nada mais é do que o administrador, o gestor dos recursos públicos, que devem ser fiscalizados pela população através dos seus representantes que receberam a procuração no voto. Né? E o que acontece geralmente não é isso. A nossa cultura é que a gente enxerga o vereador meio como um ajudante do prefeito, né? E ele tem um poder, ele é tão mandatário quanto o prefeito. E posso lhe dizer que ninguém impeachment prefeito, nem impeachment vereador, mas vereador pode impeachment prefeito. Então o poder na casa do povo é muito grande. Só que infelizmente, na grande maioria dos locais, esse meio ele está corrompido, né, pelo Executivo. Não estou falando de cidade A, X ou B, mas é o que a gente enxerga de modo geral, e isso é uma cultura, e nós precisamos começar a superar isso.
porque não existe prefeito corrupto se a casa do povo não for corrupta, e também não dá para existir um prefeito muito bom se a Câmara também não for muito boa, se os interesses dela não for realmente os interesses do povo. Isso aí. E você então é pré-candidato ou já está determinado que você é candidato em 2022? Nós recebemos o convite do partido, estamos analisando ainda com carinho. Posso dizer que arde no nosso coração o desejo de concorrer às eleições agora em 2022 como um possível pré-candidato a deputado estadual, mas a gente ainda está analisando isso com carinho. Temos o desejo. Nosso desejo representar muito bem os princípios bíblicos, os princípios e valores que estão sendo tão atingidos, né, por esse meio político que eu digo que toma as decisões, e também defender o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, poder ver o pai de família com seu dinheirinho no bolso e com comida na mesa. Esse é o nosso desejo, de poder trabalhar em prol disso. Claro, vamos trabalhar também um pouquinho, caso chegando o mandato, se Deus quiser, vamos trabalhar também pela saúde, pela educação, pela infraestrutura, mas o que arde no nosso coração é principalmente o desenvolvimento econômico. É tirar a população dessa escravidão, de depender somente de programas sociais, ou de ter que estar batendo no gabinete porque não tem dinheiro às vezes para comer, ou então não tem dinheiro para comprar um remédio, e se submete àquilo. Não sei se você já observou, mas tem pessoas, principalmente pessoas de mais idade, que até hoje são eternamente gratos a um político lá do passado, porque no dia que ele mais precisou foi quem deu o remédio para ele, deu uma telha. No dia que ele mais precisou deu um cimento, deu um tijolo, ou deu, né? Enfim, nós precisamos mudar isso. Verdade. E como é que nós vamos mudar isso? A partir do momento que a nossa população começar a ter, posso dizer que autonomia, possa começar, como o senhor falou, virar chave principalmente do conhecimento, quando ela começar a ter educação financeira, quando ela começar a ter educação política, e ela não ser tão dependente da máquina pública. Aqui em Santarém nós temos ainda muito dessa dependência, as pessoas batendo na porta da prefeitura para querer um emprego, batendo nos gabinetes dos vereadores para querer um emprego, e não tem nada de errado com isso, né? Mas você vê que quando começa a ter empresas, quando começa a ter indústria, quando as cadeias produtivas começam a funcionar, esse povo sai dessa alienação e ele começa a ter, de ser refém dos ele deixa de ser refém e começa a ter liberdade para votar. Porque hoje o servidor público, no fundo, ele não quer desapontar o gestor, porque ele tem medo de perder o emprego dele. Ele vota contrário àquilo que ele acredita, porque ele tem medo de perder o emprego dele. Verdade. Né? Enquanto isso é muito mais real nos municípios menores, porque Santarém ainda tem empresas, né? Tem muito serviço. Acho que o PIB da nossa cidade, mais do que 55% é comércio e serviço, né? Então nós temos muita geração de emprego, pessoas que não dependem da prefeitura. Agora, não sei se o senhor já acompanha, mas se o senhor for acompanhar municípios pequenos que dependem exclusivamente, a única empresa que tem dentro é dentro da prefeitura, você vê uma escravidão, uma alienação. E nós precisamos entender, o poder está na mão do povo, a transformação começa pelo povo, né? Mas tudo isso vai da mudança de mentalidade. Isso é um processo, eu acredito que nós já estamos nesse processo, é um processo lento, né? Mas que ele está começando, e eu creio que dias melhores nós teremos. Verdade. Estamos finalizando o programa NW, passa tão rápido o tempo, conversa boa sobre empreendedorismo, sobre superação, e também sobre política, que é um assunto que a gente tem que falar realmente, é muito importante. Inclusive, você que nos assiste, procure conhecer mais sobre política, veja os dois lados, para você poder ter uma consciência na hora de votar, e fazer um voto realmente que seja uma escolha que você tenha convicção, né, do seu ideal, daquilo que você quer para a sua cidade, para o seu país, para o seu estado, para os seus filhos no futuro, né? E não fique refém de político, né? Seja consciente, porque o poder do voto, ainda nós temos no Brasil essa liberdade de votar com a democracia, e realmente muitos países a população queria ter isso e não tem mais. Verdade. João, quero te agradecer mais uma vez. Queria que você deixasse, antes de a gente finalizar, uma frase, um versículo, uma palavra de encorajamento para o nosso público. Tá bom. Eu queria deixar aqui
uma mensagem que eu aprendi, que fala sobre os princípios dos judeus, né? Isso mexe muito comigo até hoje. Ela é muito atualizada e serve para mim e para qualquer pessoa que está empreendendo ou pretende empreender. São 5 princípios bíblicos para ser um bom empreendedor. Foi esse o título que eu dei, né? Alguns falam dos 5 princípios do judeu. O primeiro princípio que a gente precisa colocar em prática, para você que está me ouvindo, você precisa ter um bom nome. Você precisa honrar com a sua palavra. Todo mundo quer fazer negócios com quem tem um bom nome, com quem honra com a sua palavra, com quem é uma pessoa estimada. Isso está em Provérbios 22:1, né? O segundo princípio que eu gostaria de compartilhar, ele está em Provérbios também, lá em 22:29, que ele diz que você tem que ser o melhor naquilo que você faz, né? Ele diz assim: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Independente do que você faz, se você é pintor, se você é pedreiro, se você trabalha na área de alimentação, na área de serviço, se você trabalha como gari, dê o seu melhor, porque certamente em algum momento alguém vai reconhecer o seu esforço, a sua dedicação, e portas vão se abrir para você, né? Um terceiro ponto que eu gosto muito, me chama muita atenção, está em Provérbios 15:22. Observem o quanto é importante o livro de Provérbios. Está tudo em Provérbios. Tenha mentores e peça conselhos. Sem conselhos os planos fracassam, mas com a multidão dos conselhos há sucesso, há sabedoria, né? Em quarto, eu gostaria de falar aqui sobre algo que a gente tem um pouco de dificuldade de receber. Provérbios 13:18, que ele fala sobre aceitar repreensão. Qual é esse? Provérbios 13:18. Pessoal, estou anotando aqui, se você não estiver anotando, está perdendo. Que fala 13:18, né? 13:18, que ele fala sobre a repreensão, sobre corrigir os erros. Todos nós, quando somos chamados à atenção, a gente às vezes rejeita isso aqui dentro de nós. Já os judeus, pastor Luciano, eles gostam da repreensão, porque eles sabem que eles são aperfeiçoados com isso. Todo diamante, para se tornar uma joia valiosa, ele é colocado na prensa, ele é lapidado, ele é limado para ganhar aquele valor daquela pedra que ora era bruta e agora é uma pedra valiosa. Então é muito importante que nós venhamos aceitar repreensão. Em Provérbios 13:18 diz que quem rejeita a correção acabará pobre na desgraça, mas quem aceita e corrige seus erros será respeitado. E por último, o quinto conselho que eu queria deixar aqui, é um conselho do João, não, viu, pastor? É um conselho da Bíblia. Sim. Eu falo que a Bíblia é o nosso manual de vida. Se for Provérbios ainda é Salomão, né? Se nós atentarmos para ela, certamente nós seremos bem-sucedidos. O quinto segredo do sucesso e da prosperidade é Provérbios 11:24-25, que diz: algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Veja bem, as pessoas gastam com generosidade, elas ajudam as pessoas, investem nas pessoas, investem no reino e se tornam cada vez mais prósperas, enquanto outras não conseguem progredir por não serem generosos, né? Isso está em Provérbios 11:24-25. Então, só para recapitular aí os provérbios, né? O primeiro está em Provérbios 22:1, tá? Que fala sobre ter o bom nome. Segundo, Provérbios 22:29, que fala sobre você ser bom no que faz. Terceiro, ter mentores, Provérbios 15:22. Quarto, aceitar repreensão, Provérbios 13:18. E 5, ser generoso, Provérbios 11:24-25. Coloque esses princípios bíblicos, né, como parte das suas decisões, das suas atitudes, do seu dia a dia, que certamente você irá usufruir do melhor de Deus para a sua vida e o melhor dessa terra também. Um abraço. Pastor Luciano, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Mais um pedaço que vai para os cortes. Essas instruções bíblicas, né, sobre sucesso. Ok, pessoal, muito obrigado por sua audiência. Estamos finalizando mais um ANW, Amazonas Weekend. Hoje foi com o João Pingarilho, meu amigo pessoal, grande empresário do ramo de panificação aqui em Santarém. Também uma figura pública da área da política hoje, no estado e na cidade também.
Quero encorajar que você compartilhe esse conteúdo através de suas redes sociais, está aí no YouTube, o programa completo, e também assista conosco sempre na TV Amazônia. Fique conosco, a programação 100% cristã, sinal digital, TV Amazônia 7.1 em Santarém. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Amém.